será junto com a nossa EBF, tá bom? Bom, hoje vocês vão ter a oportunidade de escutarem breves meditações sobre a amizade. Eles subiram antes da hora. Não foi isso combinado, não é? Porque eu vou anunciar, aí vocês vão se colocar na posição correta, certo? Pode ficar em pé, porque cada um vai ter oportunidade de falar, eu também, sobre a amizade. Então, acho que 2 da manhã, né? Sabe que, pastor, microfone na mão, quem é que segura, não é verdade? Ninguém segura. Mas nós combinamos um tempo curto, assim, bem sintético, para falarmos sobre a amizade. Primeiramente, então, pastor André Lisboa, pode se colocar aqui nessa posição, os demais. E a ordem qual foi? O texto bíblico que eles escolheram. Então vamos seguir canonicamente o texto bíblico. Depois, pastor José Maurício, podem ficar bonitinho aí, como nós combinamos. O pessoal é muito desobediente. Não ensaiou direito, não vieram ao ensaio, aí complica. Pastor Samir, pastor Davi, pastor Alcenir, pastor Marcos Lima. Então, essa fique em linha reta direitinho, como nós combinamos. Vocês estão muito rebeldes, é difícil. Eu sei que as barrigas atrapalham um pouquinho, mas procurem se organizar. Nosso propósito é convidar você a refletir, porque vamos ouvir aqui textos bíblicos, aplicações da Bíblia, exemplos pessoais, e cada um vai de fato falar sobre o tema, aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu estou certo que todos seremos grandemente abençoados sobre isto. Olha, eu não vou conseguir ler o meu texto todo, que é Êxodo 18. Então eu peguei um versículo, que é o versículo 17, que diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Tem que ir para frente, né? Pode deixar que os outros não vão errar. Já viram que ganham empurrão. Mas queria refletir sobre essa passagem, nos meus 4 minutos e meio que eu tenho ainda, a respeito de pessoas que são referenciais para a gente. Pessoas que se tornam na nossa vida um referencial. Eu imagino Moisés saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, chega diante do Sinai, e ele tem que julgar um povo muito numeroso, milhões de pessoas, milhares de pessoas. E ele vai julgando um por um os casos daquelas pessoas. E chega então o sogro de Moisés, chamado Jetro, com a família de Moisés. E eles celebram aquele encontro, eles fazem um sacrifício ao Deus Altíssimo. Eles celebram também comendo um churrasco, né? A gente poderia falar isso nos dias de hoje. E no outro dia, Moisés se senta para fazer aquilo que ele fazia todas as manhãs, que era julgar o povo e dizer para o povo que estava certo, que estava errado. E o sogro de Moisés disse para ele: olha, isso que você está fazendo não está certo. Moisés naquela época já não devia mais ter paz, Arão já devia estar morto naquela época. E eu creio que na nossa caminhada com Deus, o Senhor coloca pessoas de referência para a gente, que tomam aquele lugar, às vezes, do nosso pai. Eu perdi o meu pai, eu já era membro aqui dessa igreja, com 21 anos, e não posso me esquecer a bênção que foi ter amigos na igreja e ter a amizade de alguns homens na minha vida que foram para mim o referencial de um pai. Eu tenho 5 homens que, depois que meu pai morreu, se tornaram, de alguma forma, a figura paterna que eu precisava. Um deles está na Itália, um deles está em Rio do Sul, Santa Catarina, onde servi. Um deles já não está entre nós, o outro é o meu sogro, mas um deles está aqui, que é o Israel. E eu digo isso porque quando preciso de um conselho, está lá o pastor Israel, não apenas como pastor, não é uma relação apenas de gabinete, mas quando eu preciso de conselho, de oração, de confissão. Eu já entrei lá na sala do Israel para falar as coisas que eu não concordava com ele, do alto da minha arrogância, e nunca tive
uma porta na cara, sempre tive um coração aberto. E eu, quando olho para essa história de Moisés, eu entendo que Moisés só recebe as tábuas da lei com os 10 mandamentos, porque ele havia ouvido o sogro Jetro, que havia dito para ele: não é bom isso que você está fazendo, você não vai ter tempo para fazer mais nada. E aí, quando ele para, ele dá tempo para a família, recebe sua esposa, recebe seus filhos, e ele tem o tempo de ter o encontro dele com Deus. Nós precisamos de homens, de mulheres que já viveram mais do que a gente e que podem ser amizades referenciais, pessoas que nos ensinam com o seu exemplo, com as suas palavras. Eu imagino que Jetro não caminhou toda a caminhada com o povo de Israel até chegar a Canaã, mas certamente ele foi fundamental na caminhada de Moisés. Assim como nós temos pessoas, né? Para mim, esse homem aqui é um deles. Então eu vou lá, recebo oração, recebo conselho, recebo outras coisas, né? Recebo mais trabalho. E é muito bom contar com você como meu amigo. 5 minutos. Fiel ao tempo. Eu vou ler um texto aqui, apenas um versículo também, seguindo a mesma linha do meu querido colega. Capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, o verso 17 diz assim: E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Uma das histórias mais extraordinárias que nós encontramos sobre amizade na Bíblia está entre esses 2 personagens, Jonatas e Davi. Jonatas, filho do rei de Israel, Saul, um homem prepotente, um homem vingativo, um homem que se desviou dos caminhos de Deus, mas que tinha um filho que tinha a cabeça em cima do pescoço. E esse filho seria o herdeiro do trono se Davi não tivesse sido escolhido por Deus para substituir Saul. O fato é que eles tiveram uma grande amizade que se tornou então indissolúvel e fizeram um pacto para que um pudesse proteger o outro. E essa história belíssima que está narrada aí no primeiro livro de Samuel, os demais capítulos, nos contam então que, apesar de todas as investidas de Saul para tirar a vida de Davi, Jonatas estava sempre ao lado do seu amigo para defendê-lo. Ao ponto do seu pai dizer o seguinte: eu vou matá-lo. E Jonatas então disse assim para o seu pai: mas o que ele lhe fez? Ele só lhe fez o bem. E o pai então começa a hostilizar o filho por causa do seu amigo. E esse pacto de amizade prossegue, e a história, a narrativa é extraordinária, porque numa grande batalha morrem o pai e o filho, mas o pacto de lealdade e amizade entre os dois permanece. Vale a pena conferir essa história. Eu quero prestar uma homenagem neste dia em que estamos comemorando o dia do amigo, a alguns amigos desta igreja. Eu disse a Israel, se nós fôssemos nomear aqui um nome, 2 nomes, 3 nomes, eu seria injusto, eu estou emocionado. Em 2010 eu contraí um câncer extremamente agressivo que tomou a minha mama direita. Eu tive que fazer mastectomia, retirar, fazer esvaziamento axilar. Eu me lembro que no dia da cirurgia, Israel, você estava lá, sua esposa, vários irmãos dessa igreja e amigos estavam lá, no hospital, junto com a minha esposa, enquanto eu estava dentro do centro cirúrgico. Então, eu quero dizer, a lealdade é algo precioso quando nós estreitamos laços de amizade. Quero agradecer aqui aos amigos de Itacuruçá, que estiveram comigo no momento mais difícil da minha jornada. Estava ali Israel como pastor da igreja, e outros amigos, alguns que já não estão mais conosco, que já estão com o Senhor. Muito obrigado pela sua amizade.
E essa amizade tão bela e profunda de Davi e Jonatas, como falou o querido pastor, amigo Zé Maurício, passou para a próxima geração, passou para o filho de Jonatas, Mefibosete. E esse texto é um pouquinho à frente do texto que o pastor Zé Maurício leu, em 2 Samuel capítulo 9, irei ler apenas o primeiro e último versículo, que diz assim: um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use bondade para com ele, por causa de Jonatas? Então, o servo Ziba de Saul foi procurar e encontrou Mefibosete. Mefibosete foi abençoado por Davi. E o último versículo, os dois últimos, 11 e 12, está escrito assim: Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi. Com um dos seus filhos do rei, como um dos filhos do rei passou a ser considerado filho do rei Davi, Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Eu fui abençoado assim como Mefibosete foi, pela amizade dos meus pais aqui nesta igreja. Meu pai, no início da década de 70, ele veio do Rio Grande do Sul para fazer o Seminário Teológico Batista do Sul, aqui pertinho, e ele foi recebido nessa igreja como seminarista, por muitas famílias aqui da igreja. E ele passou o tempo de seminário, encontrou minha mãe, se conheceram, se casaram aqui a minha mãe também, muitas vezes participou aqui dessa igreja. E muitos amigos dos meus pais se tornaram meus amigos, eu fui abençoado por muitos deles. Eu vou citar apenas 3 casais, mas muitas pessoas me abençoaram, muitos amigos dos meus pais. Eu quero iniciar falando do irmão Luiz, da irmã Jaci Curvacho, que já estão com o Senhor na glória. E quando meu pai chegou do Rio Grande do Sul, eles receberam em casa, como assim fizeram com muitos seminaristas aqui. E tendo as suas refeições lá, e depois o clube jovem aqui, foi seminarista aqui, ajudou muito meus pais. Eles foram padrinhos de casamento dos meus pais e tiveram uma amizade muito preciosa. Quando eu vim para Rio de Janeiro, estudar no seminário em 2007, meus pais foram até a casa deles e falaram: aqui está o Samir, meu filho, também veio para o seminário. Eles falaram: essa aqui é a sua casa, você vai almoçar aqui, você vai ficar com a gente, nós vamos cuidar de você, já viu o lugar que você vai ficar no seminário, onde você vai morar. E me acolheram, assim como fizeram com meu pai e vários outros pastores também. O irmão Mateus, irmã Lúcia Mateus, irmã Lúcia está com o Senhor também. A primeira semana que eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu liguei para o meu pai e falei: pai, adivinha onde eu estou? Você está almoçando com o irmão Mateus e irmã Lúcia, porque eu fazia isso por vários domingos. E assim também me acolheram, e os filhos deles passaram a ser meus amigos também. Aqui Davi, a Dani, Davi, um amigo muito grande. Nós começamos nossa amizade quando ele foi meu supervisor de estágio aqui na igreja, amizade grande, né, de confidência, até hoje. Eu louvo a Deus e agradeço pela sua vida. E o pastor Israel e a irmã Rita. O pastor Israel também era seminarista nessa época e foi colega de seminário da minha mãe. Eu lembro quando eu vim para o seminário, minha mãe falou, me trouxe até aqui a igreja e falou: olha, o Samir poderia congregar aqui, porque ela não queria que eu ficasse distante do seminário, nem saísse, devido ao medo que tanto ela como eu tinha da cidade grande, né? Então aqui eu fiquei congregando, e eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Israel e da irmã Rita. Resumindo, eles tiveram presente em todos os momentos da minha vida, tanto de maiores alegrias e maiores lutas. Estiveram na minha formatura, na minha consagração de pastor, no meu casamento, no nascimento da minha filha, tempo de doença num país distante, perseguição num país distante, crises, dúvidas, tempos de sofrimento na família. Então eles estiveram sempre comigo. Então
se tornaram grandes amigos também, os amigos meus pais. E para concluir, me lembro, porque foi recente, dia 12 de janeiro, quando a Emanuela nasceu, um parto de emergência, um risco muito grande. A primeira pessoa que me ligou foi o pastor Israel e falou: Samir, o que você precisa? Eu não posso ir para o hospital agora, mas a Rita já está indo, porque eu vou para o culto agora e depois eu posso ir. A Rita está indo para ir agora. A Emanuela nasceu, corri com ela para a UTI, quando eu estava lá na UTI, um momento muito difícil. A médica fala: sua família já chegou. E a minha família, a parte está no Rio Grande do Sul, a parte está em Nova Friburgo, e quando eu cheguei, estava ali minha família, irmã Rita, a Tita, que é amiga dos meus pais, desde quando eu era adolescente, na igreja de Jacarepaguá, quando meu pai pastoreou, minha mãe foi ministra de música lá em Jacarepaguá, junto com a Cris, daí minha família estava ali. Então, os amigos dos meus pais se tornaram a minha família. Eu quero dizer que essa igreja me abençoou de muitas maneiras. E amigos foi uma das formas que essa igreja me abençoou. Essa igreja me abençoou porque aqui eu conheci minha esposa, mas essa igreja me abençoou com muitos amigos, alguns que eu vejo em ocasiões raras, mas quando sabem que alguma coisa aconteceu comigo, telefonam, mandam mensagem, porque aquilo que a gente viveu quando era criança e adolescente e jovem aqui, permanece até hoje. Eu quero pedir licença a vocês, porque eu vou falar de vocês já, mas eu tenho o privilégio de ter um pai que é um super amigo, que é um dos meus melhores amigos. E ele está aqui. Até quando? Eu não sei. Mas eu quero, então, te agradecer, Pai, pela sua amizade e porque... Olha que bonito o papai é, olha ali, olha. Não é? Ele está um coroa bonitinho. Bonitinho não, bonitão. Mas eu, com 43 anos, ainda corro para os braços dele. É com ele que eu choro. É com ele que eu planejo. E papai faz uma coisa que tem a ver com o versículo que eu quero ler, que está em Provérbios 27, 17. Que diz, na versão Bíblia Prazer da Palavra, o seguinte: no convívio, um amigo torna melhor o seu amigo, assim como uma lâmina boa afia outra lâmina. Porque amigo, a gente pode achar que é aquele que só faz o que a gente quer, que só diz o que a gente gosta de ouvir. Mas um amigo de verdade, ele nos diz aquilo que a gente precisa ouvir. Quero fazer um outro parêntese aqui, porque aqui também está um outro grande amigo, que o trabalho no banco, porque eu trabalhei 15 anos no banco antes de ser pastor, e trabalhei com muita alegria. Eu sempre falo isso para Camila, né? Mesmo fazendo uma coisa que naquele momento eu entendia, não era o meu chamado, as pessoas que eu conheci, especialmente o Denis, né, que se tornou um irmão, fazia com que esse tempo em que eu me preparava para ser pastor fosse um tempo não de sofrimento, mas de alegria. E a gente sentava na cadeira um do lado do outro, compartilhando então os telefonemas e a vida. Ele sabia da minha vida toda e eu da vida dele toda. Eu também quero te agradecer, Denis, meu irmão. E quando o negócio está ruim lá em casa, a Camila fala: vai conversar com o Denis. Ele também é bonitinho, não é? Ele também é bonitinho, é.
Camila fala para mim, Davi, vai conversar com o Denis, vai conversar com o seu pai, porque ela sabe que eles me abençoam. Mas, não sei se vocês sabem, essa semana a gente trocou no grupo de pastores uma pesquisa que dizia que os pastores são solitários. E aí, um de nós ainda falou assim lá no grupo, se isso for no Brasil, talvez esse percentual aí seja um pouco maior. Mas eu tenho o privilégio de dizer que essa pesquisa não é verdade na minha vida. Porque eu posso contar com vocês. E quando a gente, escuta algumas coisas que entristecem o nosso coração, a gente tem um ao outro para poder compartilhar e desabafar e fazer dessa nossa caminhada uma caminhada não solitária. Por isso eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, porque eu posso me abrir e compartilhar. Os jovens já sabem essa história, mas eu quero contar aqui para vocês todos que ainda não sabem. O pastor André, a gente estudou junto na escola, no pré-vestibular, no seminário. Nós fomos ordenados juntos, e aí o pastor Alcenir também estava presente nessa ordenação, fomos nós três. E eu lembro que no Cantando Natal do ano passado, eu ia falar no sábado, que era o dia que o coro infantil ia cantar. Então depois eu fiquei escalado para pregar. E naquele dia, eu e Camila tivemos um conflito em casa. E eu falei uma besteira para Camila. E eu cheguei aqui na igreja, algumas horas antes de pregar, e contei para o André a besteira que eu tinha falado. O que o André falou para mim? Você não pode ir pregar sem se reconciliar com a sua esposa. Não era o que eu queria ouvir, mas era o que eu precisava ouvir, porque um amigo afia o seu amigo, e naquele momento que eu precisava era ser afiado. E eu liguei para Camila, você precisa passar aqui antes do culto, porque eu tenho que te pedir desculpa, então passa aqui porque eu preciso pregar. Porque um amigo me disse que eu estava errado, que eu não deveria ter dito o que eu disse para minha esposa e que era minha obrigação pedir perdão. E assim eu fiz. E eu agradeço, André, porque você me afiou. Que Deus abençoe a sua vida, colocando amigos que digam coisas legais, porque é bom ouvir coisa legal, mas que também, porque amam você, digam aquilo que você precisa ouvir para o seu crescimento e para o seu bem. Bom, ter amigos é muito bom, né, gente? Eu me lembro quando eu tinha aí 15, 16, 17, 18 anos, era jovem, a gente tinha ali um trio que era chamado As Três Marias. Nós saíamos juntos, jogávamos bola juntos, soltávamos pipa, bola de gude, jogávamos ping-pong. Ontem, inclusive, eu dei uma massa aí na juventude ali, viram que o coroa aqui sabe jogar ping-pong. Nós namorávamos, às vezes, a mesma namorada, trocávamos as mesmas namoradas, em tempos alternados, gente. Não era ao mesmo tempo, não, em tempos alternados. Até que eu conheci a Ione, e aí a Ione eu não passei para diante, né? Essa parte foi censurada, tá? Mas, gente, o tempo passa, né? O tempo passa. E cada um seguiu o seu destino. A vida, às vezes, interrompe grandes amizades, né? É o tempo, às vezes a morte, né, faz com que os nossos amigos partam. Mas eu quero dizer para você que existe uma amizade que nada interrompe. É a nossa amizade com Deus.
E existe um personagem bíblico que ele é chamado por Deus de seu amigo. Quem é que sabe quem foi chamado amigo de Deus? Abraão. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 8, a gente lê assim, ó: você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão. Abraão, gente, é Deus falando. Deus está falando sobre Abraão. Abraão é meu amigo. Abraão é meu amigo. E aí você vai ver que esse relacionamento de Deus com Abraão, ele é reconhecido pelas pessoas. Vejam o que o cronista vai dizer a respeito desse relacionamento. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Veja, meu irmão e minha irmã, Deus chamou Abraão de meu amigo, de seu amigo, e as pessoas viam esse relacionamento, tanto é que o cronista registra isso aqui, o teu amigo Abraão. E aí, lá no Novo Testamento, Tiago vai reforçar essa ideia. Lá no capítulo 2, versículo 23, nós lemos assim, ó: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado com justiça. Vamos juntos? E ele foi chamado amigo de Deus. Meu irmão e minha irmã, esse relacionamento de amizade, ele não se rompe. O tempo passou. Abraão, andou por vários lugares. Ele foi, peregrino aqui neste mundo, mas onde ele estava, o seu grande amigo Deus estava com ele. Ló, o seu sobrinho, muito próximo, que Abraão chegou ao ponto de chegar: Ló, olha, escolhe aí. Tamanho era o seu relacionamento de amizade com o seu sobrinho, mas Ló foi para um canto, Abraão foi para um outro, e essa amizade foi se enfraquecendo. Mas a amizade de Abraão com Deus, ela ficou permanente. Não importava onde Abraão estivesse, o seu amigo Deus estava ali com ele. E meu irmão e minha irmã, já parou que privilégio é esse? Você ter este amigo sempre próximo a você, sempre junto a você. Quando Abraão estava muito feliz, o seu amigo Deus estava com ele. Quando Abraão estava triste, choroso, angustiado, o seu amigo Deus estava com ele. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que esse relacionamento de amizade com Deus, ele é facultado a todos aqueles que creem no Senhor. Tiago disse, Abraão creu em Deus, e por isso ele foi chamado amigo de Deus. Jesus também nos dá este privilégio. Lá em João, capítulo 15, versículo 15, nós lemos assim, ó: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então eu quero dizer para vocês, neste culto em que nós estamos enfatizando a questão da nossa amizade, o que é muito bom, os meus amigos lá, adolescentes, gente, vocês não sabem como era gostoso ali aquele nosso relacionamento, mas o tempo nos afastou. O tempo nos afastou. E este relacionamento de amizade com Deus é algo que nem o tempo pode apagar. Aonde você estiver, este grande amigo está ao seu lado. E o que você precisa fazer para ter Deus como seu amigo? É aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não precisa agradar a Deus, não precisa ser bonzinho, não. Simplesmente reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então você que está aqui nesta noite, que ainda não tem Jesus como seu amigo, saiba que você pode sair daqui hoje, além das amizades que você pode criar aqui entre nós, com este melhor e maior amigo que o ser humano pode ter, que é Jesus Cristo, o aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Muitos amigos, né?
Eu queria trazer um pouco de diferença do que vocês ouviram até aqui, mas também que nos engrandece, nos enriquece, que é a história de Barnabé. Barnabé, todos sabem, natural de Chipre, da tribo de Levi, por conta do pai, foi um grande amigo de Paulo. Paulo, quando desacreditado pelos apóstolos, depois de convertido, e os irmãos conhecem a história, Paulo era meio que uma figura estranha no meio dos apóstolos. Só uma pessoa ousou levantar a voz para defender Paulo. Essa pessoa foi Barnabé. Barnabé ficou do lado de Paulo, dizendo para Paulo que nós vamos juntos revolucionar esse mundo. E Paulo e Barnabé, agora sim, com a bênção dos apóstolos, revolucionaram o cristianismo. Você sabe que foi graças a Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, que os cristãos pela primeira vez tiveram esse nome de cristãos? Isso aconteceu em Antioquia, onde lá estava Barnabé e Paulo, amigos inseparáveis. Mas, como toda boa história, como todo bom conto, romance, como você queira pensar, e como a Bíblia retrata o que é o ser humano, não floreia, a Bíblia não esconde o que nós somos, muito pelo contrário, ela revela integralmente o que cada um de nós é. Ela também revelou que houve entre Paulo e Barnabé uma rusga, e eles se separaram, cada um para um canto. A maturidade cristã nos vai apresentando, nos vai moldando, e a gente vai entendendo o que aconteceu ali. Se a gente ler com cuidado o texto sagrado de Atos, quando você encontra em capítulo 4 ou capítulo 9, onde se fala muito de Barnabé, que aparece só 29 vezes no livro de Atos e 5 vezes nas cartas de Paulo, é um personagem muito querido. E todos sabem que Barnabé é chamado de pai da consolação. Generosidade repousava naquele homem. Vendia o que tinha para entregar para os necessitados. Mas a rusga que aconteceu entre eles foi porque Barnabé falou: Paulo, eu vou seguir com João Marcos. Ele não pode vir comigo, mas eu vou. Mas ele vem, não vem, e resolveram então se separar. Porque João Marcos, Barnabé tinha um ministério para ele ainda, que precisava ser concluído. E ele entendeu aquilo. Como Barnabé defendeu Paulo lá atrás para os apóstolos, Barnabé agora precisava defender João Marcos diante de Paulo, para que depois João Marcos transformasse o que se transformou. Um homem que escreveu sobre Jesus. A amizade, então, eu queria dizer para você, meu amado, minha amada, que precisa ser cultivada. A amizade, ela está sujeita às crises, às desavenças, mas firmes e fundados no grande amigo e nos valores do reino de Deus, isso tudo precisa ser superado. Nós não podemos deixar que nada, nem ideologia, qualquer tipo que seja, faça com que as amizades sejam destruídas. A amizade de Paulo e Barnabé foi reconstruída depois dessa questão, dessa rusga que eles tiveram. E o desafio que a Bíblia nos põe é esse: nós precisamos buscar os nossos amigos, precisamos reconciliar com os nossos amigos, porque é um tempo que precisamos mostrar para o mundo que a amizade, o amor se faz verdadeiro em nós quando abraçamos os diferentes, não os iguais, porque os iguais todos fazem, os que concordam todos fazem, mas os que pensam diferentes, esses sim, quando nós nos abraçamos com ele, dizemos: o cristianismo venceu. Você não venceu, mas quando nós entendemos e abraçamos o outro, queremos a amizade do outro e desejamos reconstruir a amizade do outro, como Paulo e Barnabé se reconstruíram, o cristianismo venceu. E aí podemos, como diz o escritor de Atos, dizer que ali então, pela primeira vez, aqueles homens e mulheres foram chamados de cristãos. A palavra grega aqui é cristianos, que significa pequenos cristos. Vejam como é impactante isso. Se pareciam
tanto com Jesus Cristo, que o texto sagrado, aquele povo entende que, olha, Jesus de fato está aqui. Porque a amizade que temos um pelo outro, mesmo passando por dificuldades, elas se reconstroem. E eu pergunto para você agora, desafiando você como um desafio: onde está aquele amigo que você acha que não é mais seu amigo? Tenha coragem hoje e passe uma mensagem para ele, chame ele para conversar, para tomar um café. Vamos permitir que o Espírito haja e que possamos ser de novo alcançados pela expressão garrafal. E nós somos chamados de cristãos. Que Deus nos abençoe. Que bonito. Nós vamos ler 5 mensagens aqui apenas, que são aleatórias, mas são representativas das pessoas que participam conosco online, até porque a ideia seria dar voz a todos, inclusive os daqui. Então, a Vera Castro escreveu assim: não sei como viver sem meus amigos, são anjos que Deus colocou na minha vida. Eu leio também a mensagem que foi colocada pela Shirley Ribeiro, que diz assim: Provérbios 18, o homem tem muitos amigos, que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Aladi Pereira Cunha diz que amigo é o que nos procura simplesmente por sentir prazer, descanso e ventura e quer nos ver, nos ouvir de forma recíproca. Recebi também do Pedro Paulo Paranhos Brandão a seguinte mensagem: amizade é quando diante do outro decidimos manter a boca fechada e falamos por meio dos braços abertos. É sermos um pelos laços do amor. E, por fim, a Leila Santos diz assim: estou chorando lembrando dos meus amigos, os queridos pai e mãe, já com Jesus, mas Deus me deu uma filha amada, Renata, minha melhor amiga, te amo, minha amiga. Resumo. Muito obrigado, pastor André. Os que não foram citados, nos desculpem, mas não é possível ouvirmos a tantos, porque temos muito mais pessoas conosco fora daqui, várias vezes mais do que o que temos aqui. Eu quero agradecer a participação, portanto, de cada um de vocês, dando um aspecto, um destaque, um convite. Eu quero apenas encerrar lembrando alguém que já foi aqui citado, que é o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Esta é uma carta totalmente teológica, uma carta muito profunda. Paulo trata de todos os temas da teologia. Podemos dizer que aqui Paulo é o teólogo, o grande teólogo. Paulo se coloca aqui neste livro. Contudo, ele começa a carta dele assim: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus, dou graças ao meu Deus por vocês. E aí ele continua nessa gratidão e fala então do desejo que se realiza em que eles se consolem, se fortaleçam, verso 12, uns aos outros, por meio de uma fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que saibam, irmãos, que me propus a ir visitá-los. Eu vou parar por aqui. Eu, grande teólogo, falando na primeira pessoa, dirigindo-se a pessoas concretas. Então, o livro todinho toma uma outra dimensão, segue um outro estilo. Mas assim como ele começou, Paulo termina. Romanos 16, verso 3.
Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Eu imagino que nessa hora, Paulo, que ditava essa carta, fechou os olhos e ficou pensando como Samir, por exemplo, fez aqui, ao lembrar do casal Curvacho, e outros lembraram de outras pessoas aqui. Quando combinamos essa tarefa, certamente cada um foi perscrutar os escaninhos da sua memória, este, aquele, mas não posso esquecer, é sempre um problema, a gente sempre que cita nomes esquece um. É igual o convite de casamento, né? Até hoje tem uma amiga que diz, mas você não me convidou para o seu casamento. Já tem quase 50 anos. Então, nomes é difícil a gente citar e eu sei disso. Então, por isso, Paulo... E aí a lista foi grande. Eu acho que ele citou toda a membresia da igreja. Por quê? Era uma igreja pequena, uma igreja em células, uma igreja em casa. E ele continua. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Então Paulo, se lembrando, quando começou a pregar, fez um convite para quem nós temos aqui, que o pastor se lembrou, recebia Jesus como Salvador de sua vida, e o primeiro a dizer, eu aceito, foi Epêneto. Eu sei que não é um nome para dar ao seu filho, mas é um nome bonito, imponente, né? Mas seu nome é Epêneto, já ganhou um emprego aí. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato ou Ampliato, conforme a versão, meu querido amigo do Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Já pensou ser amigo de Paulo? Ele colocasse, ô Israel, vírgula, aprovado. Ele vai buscando lembrar situações para reconhecer o valor dessas pessoas, não só na vida da igreja, como na sua própria vida. Saúdem os da casa de Aristóbulo, saúdem meu parente Herodião, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor, saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Que maravilha! Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Então, aquele Paulo teólogo, aquele Paulo que fala coisas que às vezes nós temos dificuldade de interpretar, fala de pessoas, fala de gente, fala de amigos, e ele então diz, Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Aí ele diz, agora Tércio, escreve você aí. Aí Tércio diz, eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações do Senhor. Aí a carta terminou. Mas aí Paulo se lembrou, ele estava ditando a carta. Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto.
Aí ele parou a carta, porque senão estaremos lendo até aqui agora. Mas eu acho que pegou todo mundo, não esqueceu ninguém. É importante não esquecer ninguém, embora sempre a gente possa esquecer. Não há registro de alguém tenha cobrado de Paulo que não se lembrou de algum deles, porque ele foi assim, uma lista completa. De novo, Paulo foi o gigante que foi. Mas possivelmente Paulo não escreveu nenhuma carta. Ditou aos seus amigos. Porque era o estilo da época, e era o reconhecimento também que podia contar com as pessoas. Porque, irmão, irmã, a gente não consegue nada se não tiver pessoas que nos ajudam. Por isso, a igreja é esse grande mistério, não é? Quantos voluntários nós temos aqui? Ah, vou na igreja do pastor Israel, um tremendo equívoco. Primeiro, porque ela não é minha, é de Jesus, assim espero. E segunda, que eu sou apenas uma pessoa que ajuda na coordenação, mas a igreja é feita por todos nós, pessoas cujos nomes nunca serão mencionados, mas estão no livro dos amigos de Deus. Eu e você precisamos sempre reconhecer aquelas pessoas que fizeram conosco o trabalho. Cada coisa que eu faço, eu posso citar aqui inúmeros exemplos, vou dar só um. Eu escrevo todo dia o Bom Dia Amigo. E nos últimos 2 anos, tem uma irmã que mora em São Luís do Maranhão, que revisa para mim, antes de eu gravar, eu escrevo, coloco no drive, ela fica acompanhando lá em São Luís, lê e faz uma revisão, às vezes diz, isso aqui não ficou legal, melhor aqui, essa palavra está fora da compreensão, aqui tem uma vírgula a mais ou a menos. Eu, quando vou gravar, já está corrigidinho, fico muito mais tranquilo. E eu poderia citar qualquer outra coisa que eu faço. Por exemplo, o culto, eu chego aqui, já foi tudo organizado, planejado em termos da estrutura, do que vai ser cantado, do que vai ser lido nos versículos bíblicos. Eu mando o que eu quero que apareça no telão, já está tudo organizadinho. Como é que eu faria isso sozinho? Mas eu estou me colocando como exemplo, porque você não faz nada sozinho. Você, como mãe, não faz nada sozinho, como pai não faz, como irmão não faz, como professor não faz, como funcionário não faz, como chefe não faz. A gente não faz nada sozinho. Não sou eu, somos nós. Queria deixar, portanto, essa mensagem. Então, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, não é Paulo que escreve, são todos que escrevem, todos que participam da sua vida. E a segunda coisa que eu quero sublinhar, tomando aqui o que cada um falou, é ter no coração uma memória agradecida. Não vou citar as minhas gratidões, porque eu seria totalmente infeliz, porque isso, minha vida já transcorreram algumas décadas, então há muitas pessoas serem lembradas e, lógico, muitas pessoas certamente que seriam esquecidas, mas eu trago no meu coração uma memória de gratidão. Eu não chegaria, eu não faria, eu não seria o que eu sou sem amigos, pessoas que pegaram junto na minha mão. Uma das imagens mais ternas que eu guardo da minha vida, eu era ainda um junior, para usar a linguagem aqui empregada, eu era professor de alfabetização, lá em Campo Grande, Vitória, Espírito Santo, e até hoje eu lembro, numa carteira escolar, eu pegando na mão de uma pessoa para ela aprender a desenhar as letras. Olha que memória, eu não sei o nome dela, talvez ela não saiba o meu nome, mas ela aprendeu a ler porque alguém pegou na mão dela e ensinou a desenhar o A e as demais letras do alfabeto.
Mas isso que aconteceu com ela, aconteceu comigo, aconteceu com você. Pessoas pegaram em nossas mãos memória de gratidão, portanto. E mais ainda, como já foi mencionado aqui, nessa linha de valorizar os amigos que nós temos. Um amigo perdeu sua esposa, hoje, pastor Isaías Quirino, ex-aluno com quem mantenho relações muito próximas, ao diretor da Convenção Batista Paranaense. Eu soube porque tem um grupo que compartilhou isso lá. E aí, eu sei que isso é uma fala um pouco controversa. As pessoas começaram a colocar os seus lamentos, seus votos de consolo do Espírito Santo. Não fiz, nem vou fazer. Vou ligar para ele. Não que aquilo que fizeram não tenha valor, mas eu acho que tem mais valor, se eu posso assim dizer, eu falar com ele diretamente, sem que ninguém saiba, e dizer aquilo que está no meu coração para com ele. Precisamos ir além das facilidades e nos compromissar, mesmo que nisso haja alguma dificuldade. E por último, então, na linha do que o Marcos Lima falou, a nossa era é uma era totalmente insana. Por nada o nosso amigo vira inimigo. Se você começar a pesquisar bem, você nem lembra por quê. Porque um disse uma coisa que você não gostou, ou nem disse, você acha que disse, e já está suficiente, cancela, por exemplo. Outro amigo seguiu por um caminho, seja ético, seja ideológico, seja religioso, diferente do seu, corta. Quem age assim, candidato a morrer sozinho. Simples assim. Então, quem sabe, com ousada coragem, hoje você, chegando em casa, diz, teve aquele cara que me magoou, estou com raiva dele. Mas talvez você espere que ele tome iniciativa e venha lhe pedir perdão. Talvez isso nunca vá acontecer. E talvez, se você pedir perdão, ele também não aconteça. Mas talvez aconteça. Vale a pena apostar. Essa é a maneira que nós encontramos de celebrar a amizade. Desejamos, então, do fundo do nosso coração, que tudo que foi dito aqui, aquilo que se aplicou à sua vida, uma coisa ou outra não se aplicou, que se aplicou à sua vida, você possa então guardar para si e seguir nesta vida, porque é assim que vale a pena a gente viver. Vamos cantar. Depois o pastor Roberto Costa virá aqui para agradecer